Vamos lá, pessoal. Nosso objetivo agora é falar um pouquinho sobre os provedores de serviço da internet. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar é a diferença entre provedor e servidor. No dia a dia a gente confunde muito. Qual que é o provedor de e-mail? Qual que é o servidor de e-mail? A gente usa provedor e servidor como se fossem sinônimos. Mas entenda, o provedor é uma empresa que oferece algum tipo de serviço. O provedor tem um CNPJ. O provedor é uma empresa, é uma instituição. O servidor é um equipamento, é um computador com uma capacidade computacional maior para atender a demanda de múltiplos clientes. Então, o servidor é fisicamente o computador, enquanto o provedor pode conter um ou muitos servidores, porque para ele prover um serviço, ele vai ter que ter equipamentos. Aí esses equipamentos são denominados servidores. Então, voltando ao exemplo inicial, você falar que o teu servidor de e-mail é do Gmail ou que o teu provedor de e-mail é do Gmail, ambas as falas estão corretas. Quando você se refere ao provedor, você está se referindo à empresa Google, por exemplo. Quando você se refere ao servidor, você está se referindo ao seu equipamento lá na empresa Google que armazena o seu e-mail. Tá. Então, a internet ela é baseada nessa relação cliente-servidor. Há diversos tipos de servidores. Há diversos tipos de provedores. Como é que é? Diversas empresas oferecem diversos serviços diferentes. Por exemplo, eu posso dizer que o YouTube ele é um provedor de conteúdo, assim como o Netflix, assim como a Amazon Prime, são provedores de conteúdo. Já no Brasil, eu posso colocar a Claro, a TIM, a Oi, eu posso dizer que são provedores hoje de acesso à internet. E existem provedores de infraestrutura da rede, provedores de backbone, que a gente vai entender ao longo da aula. Então, existem diferentes tipos de provedores. Todo provedor é uma empresa que oferece algum tipo de serviço. Legal. Bom, a sigla que vai ser utilizada na prova para representar um provedor pode ser ISP ou PSI, que é um provedor de serviços de internet. Internet Service Provider, né? Provedor de serviços de internet. Agora, existem provedores de diferentes níveis. Nível 1, nível 2, nível 3, níveis. Como é que funciona isso? Aí a gente vai lembrar um pouquinho da história da internet. Vamos lá. Vale a pena? Claro que vale. Quando começaram a desenvolver a ARPANET, originalmente a gente tinha poucos equipamentos interconectados. Então havia o quê? Uma conexão ponto a ponto entre todos os equipamentos, formando uma espécie de teia, que é a topologia malha. Qual o problema dessa rede? A gente não tem como expandir essa rede com baixo custo. Essa rede não é escalável. E aí, houve a necessidade de quê? Como é que eu posso fazer? Olha para essa rede. Como é que eu posso fazer para diminuir a quantidade de cabos, permitindo que eu ligue mais computadores com menor custo? Como é que eu posso, na prática, implementar uma rede para que ela seja escalável? Eu posso simplesmente colocar uma central. E aí, eu passo a ligar esses equipamentos a partir da central. E eu posso ter várias centrais, cada central com vários equipamentos e essas centrais interconectadas. E aí começa o conceito de quê? De comutação. A internet é uma rede baseada em uma comutação.
para que eu possa enviar uma informação para um destinatário, a informação vai passar por vários saltos, por vários nós, caracterizando a troca desses pacotes, que é a comutação de pacotes da internet. Tá. Mas quem cria essas centrais para que haja essa conexão? Pensa bem, se o governo americano criasse a central, será que outros países iam querer participar da rede que seria a rede mundial, a internet? Não. Então, embora a tecnologia tenha sido desenvolvida por pesquisadores americanos lá nos seus primórdios, quando a rede começa a se expandir, empresas privadas começam a investir nos núcleos da internet. Então, aqui, por exemplo, a gente pode colocar a AT&T. A AT&T começa a criar uma central para ligar, né, conexões dentro de uma região. Aí a AT&T vai lá em outro continente e implementa outra central. Em cada continente, por exemplo, ela coloca uma central. Aí vem outra empresa e coloca a Sprint. É uma outra empresa que investe em infraestrutura de internet. Aí eles passam cabos transoceânicos ligando países, ligando continentes. Eles investem, criam consórcios para patrocinar canais de satélite que vão... Os satélites são difíceis de desenhar, né? Oh, para mim é muito difícil. Aí tem lá os satélites, né, para transmissão de dados. Tu imagina aí o satélitezinho e tal. Então, essas empresas, elas começam a investir na infraestrutura de comunicação ao redor do mundo e a prover essa infraestrutura para outras empresas até que o acesso chegue a nós, usuários finais, que estamos na borda dessa rede. As empresas que implementam a infraestrutura são chamadas provedores de backbone. A infraestrutura é dita como backbone. Perceba, a palavra backbone representa espinha dorsal. Para que serve a espinha, gente? Para sustentar, para manter a pessoa em pé. Então, sempre que você vir backbone, você tem que pensar que é o quê? A infraestrutura de comunicação da rede. Se eu tiver um problema no backbone, é possível que uma cidade fique sem internet, é possível que um estado fique sem internet, que um país, um continente fique sem internet. Então, a ideia do backbone é sempre associada ao quê? À infraestrutura da rede. No caso da rede mundial, esse backbone ele é mantido por empresas privadas, né, que investem, que patrocinam a infraestrutura da rede. Legal. Bom, aqui eu vou colocar para vocês uma coisa didática que não tem a ver, não tem compromisso com a realidade. Pensem, a gente tem aqui a AT&T, uma das grandes empresas de backbone da internet. Aí, imaginem que no Brasil, a Embratel adquiriu um link com a AT&T. Aí a Embratel forneceu um link para a Telerge. Forneceu um link para a Telemig. Para quem? Gente, se a gente parar para pensar 30 anos atrás, há 20 anos atrás, a gente ainda tinha os serviços de telefonia fornecidos por empresas estatais. Cada estado tinha uma empresa subordinada, vamos dizer assim, à Embratel, né? Uma empresa estadual. Então a gente tinha Telesp, cada estado tinha a sua empresa telefônica. Com o passar do tempo, as telecomunicações, felizmente, foram
abertas, né? A Telerge foi privatizada, virou a Oi, e a gente teve a entrada de grandes empresas gringas no setor de telecomunicações brasileiro, fazendo com que ocorresse um boom de telefonia e um avanço de conectividade com a internet, até para suprir os grandes eventos que a gente teve aqui, Copa do Mundo, Olimpíadas. A gente precisava ter esses investimentos, né? Mas eu estou querendo colocar aqui, ó, a Embratel, ela adquire um link e ela passa a fornecer para outros provedores menores. Esses provedores menores passam a fornecer acesso para outros provedores locais. No Rio de Janeiro, eu morava num bairro chamado Ilha do Governador. Aí tinha uma empresa chamada Provedor da Ilha do Governador. E eu, usuário da borda, eu discava com o telefone fixo para esse provedor. Eu não queria ligar para um provedor de outro estado que eu ia pagar uma ligação interurbana. Eu queria ligar para um provedor de uma área próxima da minha residência para eu pagar uma ligação local e poder acessar o quê? A internet. Nesse esquema, eu estou mostrando para vocês que há uma hierarquia de níveis e que o nível 1 é mais próximo do centro da internet, é o tal backbone. E que nós, usuários finais, estamos na borda dessa rede. E se a minha internet parar de funcionar, não vai prejudicar outras pessoas, porque eu estou na borda. Né? Aqui, nessa hierarquia, se der um problema na Embratel, vai prejudicar aí os estados. Se der um problema na Telerge, vai prejudicar os municípios do estado do Rio. E assim, a gente tem uma hierarquia e o usuário está onde, gente? O usuário está na borda da rede. Se o examinador colocar na questão que o usuário está no núcleo da rede, você marca errado. Quem está no núcleo da rede são os provedores de backbone. O usuário está na borda da rede. E esses provedores que oferecem o acesso para o usuário final são chamados provedores de acesso e também estão na borda, né? Para oferecer para o usuário. Legal. Então, vamos pegar a questão dos Correios? Vamos embora. Redes de acesso situadas na borda da internet. Na borda da internet, próximo do usuário. São conectadas ao restante da rede seguindo uma hierarquia de níveis de provedores. Os ISPs, né, os provedores de serviços de internet nível 1, estão no nível mais alto da hierarquia. Nível 1, no nível mais alto da hierarquia. Então, essa questão está certa. Pessoal, sempre haverá nível 3, sei lá. Pode ser que tenha nível 4, pode ser que não tenha. Isso vai depender do teu link de acesso. O que importa para a rede é você compreender o conceito e a hierarquia. Vamos para a próxima. Questão do Tribunal de Justiça do Amazonas. Essa é uma questão polêmica. Apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, o que ele quer dizer aqui, gente? A internet é uma rede pública. Se alguém perguntar quem é que pode entrar na internet? Qualquer um. E o que você pode ler na internet? Qualquer informação publicada na internet pode ser acessada por qualquer pessoa. Então o acesso é amplo e gratuito. Apesar da internet ser uma rede mundial de acesso amplo e gratuito, os usuários domésticos a utilizam por meio de algum provedor de acesso à internet. Isso é fato. E esses provedores de acesso, eles cobram pelo serviço. Mas você tem que entender que eu estou pagando pelo acesso. Eu estou pagando para ter um link. A internet, ela não tem um dono. Você paga para acessar a internet. E aí você passa a poder desfrutar do conteúdo público da internet. Essa questão está certa. Como é que é? Nota a maneira como ela é redigida. O examinador começa com apesar, né, embora a internet tenha um acesso amplo e gratuito, é correto eu afirmar que a internet tem um acesso amplo?
Não tenha dúvida. Quem é que pode usar a internet? Qualquer um. Apesar da internet ter um acesso amplo, os usuários domésticos, para terem internet em casa, a utilizam por meio de algum provedor. E esse provedor é uma empresa que cobra pelo acesso ao serviço. Tá certa a questão. Pessoal, eu não gostei, porque se é gratuito, como é que cobra? Tá, então vamos lá. O ideal, gente, o examinador aqui, na minha opinião, ele foi um pouco infeliz. O ideal era que ele colocasse público. Porque aí não haveria margem para dúvida. Como assim? Nota, que a internet é uma rede pública é irrefutável. E se eu perguntar para você, o ônibus é público? O ônibus é público? Não tenha dúvida, meu filho. Serviço de ônibus. Né? Toda cidade tem um serviço de ônibus. Toda. É Atlanta. Ah, meu filho, não viaja. A ideia é que o serviço de ônibus é público. O serviço de transporte é público. Tem um serviço de transporte público. E aí, é de graça? Não sei. Pode ser de graça para quem é idoso, para estudante. Há quem acesse de graça, mas há quem pague. Então, o conceito de público difere do conceito de gratuito. O público pode ser pago ou gratuito. Eu preferiria que ele tivesse colocado que a internet é uma rede pública. Soa melhor e evita discussão. Mas deu para entender o contexto da questão. O contexto da questão é o quê? É certo. Por quê? Ele começou com apesar, ó. Ele quis justamente dar ênfase a essa contradição. Embora a internet seja uma rede ampla e gratuita, os usuários domésticos a utilizam por meio de um provedor. E esse provedor cobra. Então, o provedor cobra o acesso. Você não está pagando a internet para ler as informações públicas. Você está pagando o acesso. Então, a questão está certa, ok? O gabarito do CESP nessa questão é certo. Legal. Vamos para a próxima. A internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Esse trecho está correto? Qual o objetivo da internet? A rede oferece o quê? Recursos. Quem vai manter esses recursos é um provedor, a partir dos seus servidores. Você é cliente na internet. Eu sou cliente. Nós usamos a rede para ler as páginas contidas em servidores, para mandar e-mail através dos servidores. Então, vejamos, a internet funciona a partir do modelo cliente-servidor. Legal. No qual os computadores dos usuários operam como clientes conectados aos servidores que funcionam como provedores de acesso de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso a páginas web. Essa questão está certa. Ok? Os computadores dos usuários operam como clientes. Conectados a quem? Aos servidores, que são os computadores lá dos provedores, que vão oferecer conteúdo, que vão oferecer serviços de correio eletrônico, serviços de armazenamento de arquivos, serviços de páginas de hipertexto, certa questão. Questão do Detran. Em relação à utilização da internet, os provedores de serviço da internet constroem e administram troncos de longo alcance com o objetivo de fornecer acesso para redes locais por meio de pontos de presença. Esses provedores, como a Embratel e a RNP, o que é a RNP? Rede Nacional de Pesquisa, são exemplos típicos de provedores de backbone. Ok? Por que de backbone? Porque constroem e administram troncos de longo alcance. Para quê? Para fornecer o acesso não para o usuário apenas, mas para redes locais, para empresas, né, no caso da Rede Nacional de Pesquisa, vai oferecer acesso para as universidades, para os centros de pesquisa, oferece acessos até em aeroportos. Entendi. Então, são provedores de
backbone. Gabarito aí, letra A de alfa. Ok? Quem seriam os provedores de acesso? Que também são bastante populares. Oi, Claro, Vivo, TIM. É possível que na tua cidade haja um provedor de acesso. É possível que essas empresas também se confundam com provedores de backbone. Ainda bem que ele não colocou essas empresas. Entendi. É possível que essas empresas também invistam em canais de satélite, em cabos transoceânicos. Então, dependendo, uma empresa pode ser tanto provedor de backbone quanto provedor de acesso. Mas, quando eu penso na Embratel, quando eu penso na Rede Nacional de Pesquisa, quando eu leio o enunciado e ele está falando de administrar troncos de longo alcance, eu estou pensando no backbone, que é a espinha dorsal da rede. Ok? No núcleo da internet, núcleo, eu penso no backbone. O tráfego de informações entre os computadores, além de intenso, ocorre em grande velocidade, exigindo equipamentos de forte tecnologia. Os roteadores têm que ser muito rápidos para evitar um retardo na rede, né? Esses equipamentos, em conjunto com outras tecnologias, constituem os backbones. O núcleo da internet é o backbone. Então, gabarito é letra B. Ok? A gente está vendo aí com as questões como o assunto backbone pode ser abordado. E a gente vai lembrar que os backbones são mantidos pelos provedores, que cobram, né, para oferecer o acesso de uma forma hierárquica. Entendi. Questão da Polícia Civil de São Paulo. Considere o seguinte cenário típico de acesso à internet. Um usuário doméstico faz o acesso à internet por meio de um serviço contratado de acesso por fibra ótica, tendo na sua residência um equipamento conectado à fibra que disponibiliza o Wi-Fi. Nesse cenário, o acesso à internet disponibilizado pelo serviço contratado é realizado pelo provedor. O acesso à internet disponibilizado pelo serviço contratado é realizado pelo provedor de serviço. Gabarito, letra E. O nome está dizendo, provedor é quem oferece alguma coisa. O acesso à internet disponibilizado pelo serviço contratado é realizado por quem? Pelo provedor. Ok? Gabarito, letra E. Note que muitos devem ter marcado servidor, mas é a empresa que está me oferecendo o acesso. E essa empresa mantém, obviamente, a infraestrutura com os servidores. Legal? Gabarito, letra E. Vamos para a próxima. Vamos embora. Em relação aos conceitos básicos da internet, é correto afirmar que, letra A internet é uma ferramenta de pesquisa, já soa mal, né? A internet não é uma ferramenta de pesquisa, a internet é a rede das redes. A internet é, obviamente, muito usada para pesquisa, tanto para o compartilhamento de artigos científicos, né, como para consulta a bases de dados quaisquer. Mas a letra A está fora. Letra B. Os provedores de acesso, quem são os provedores de acesso? É a empresa que nós, usuários finais, por exemplo, pagamos para desfrutar da internet. Os provedores de acesso são aquelas empresas que são donas da internet. Aí ferrou. A internet não tem dono. Como é que ela vai decidir quando desligar os serviços da internet? De jeito nenhum. Letra B é horrorosa. Letra C. Na internet, que é a rede mundial, os computadores pessoais são conhecidos como servidores. Gente, os servidores não vão ser necessariamente pessoais. E os computadores de grande porte que possuem dados de serviço são conhecidos como clientes? Tá mais para ser o contrário, né? Esses computadores que a gente chama de grande porte podem vir numa questão de prova como mainframe. Não custa nada saber isso. Mainframe é um computador de grande porte. Eu não necessariamente vou ter servidores que sejam mainframes.
o servidor não é necessariamente um computador de grande porte, mas é um computador que normalmente tem recursos maiores no sentido de atender a demanda de múltiplos clientes. Então, ele costuma ter uma capacidade computacional maior, um armazenamento maior, uma banda maior. Ele tende a ser um equipamento robusto para atender a demanda de múltiplos clientes. Ok? Letra C está errado. Letra D. A conexão com a internet só pode, é uma coisa que o concurseiro já bate o olho ali, né? Só pode ocorrer por meio de cabos metálicos ou fibra ótica. Claro que não. Pode ocorrer por meio de satélite, por meio de ondas de rádio. Não precisa ter cabo. Então, a letra D está fora. Consequentemente, o gabarito aí só pode ser letra E. E a resposta é tranquila, né? A internet é uma rede mundial de computadores interligados. Então, uma coleção, um conjunto de redes de computadores interligados, gabarito letra E. Com isso, fechamos mais um bloco da nossa aula de conceitos e tecnologias de internet. Vamos que vamos!